Vamos solicito a vereadora Ada que faça a leitura do projeto constantes na ordem do dia. Ordem do dia. Em encaminhamento de votação e votação. Conforme artigo 169 do Regimento Interno, ressalvadas as hipóteses estabelecidas nesse regimento, os requerimentos escritos dependem de deliberação pelo plenário. Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nesse regimento, o requerimento verbal ou escrito que dependa de liberação do plenário não admite emenda nem sofre discussão, mas poderá ter sua votação encaminhada por até 2 oradores, um a favor e um contra, pelo tempo máximo de 2 minutos para cada um. Requerimento número 11/2025 da mesa diretora. Requerimento legislativo para a extinção do regime de urgência do projeto de resolução número 7/2025. Obrigado, vereadora Ada. Senhores, simples e direto. Esse requerimento é a solicitação da retirada do regime de urgência do projeto, senão o mesmo vai trancar a pauta. E a comissão chegou no acordo, pediu para tirar o regime de urgência, então, alguém quer se inscrever? Senão já colocamos em votação. Então, solicito o voto favorável em votação o projeto, o requerimento de retirada do regime de urgência. Vereador Evandro Meirelles. Votação encerrada. Requerimento aprovado. 20 votos favoráveis, 0 contrário. Solicito ao João Pedro Nunes que faça a leitura do primeiro projeto. Em discussão e votação, conforme o artigo 69 da Constituição Federal, do inciso 1º do artigo 148 do Regimento Interno, para a aprovação do projeto de lei complementar é necessária a maioria absoluta dos votos favoráveis. Maioria absoluta, 11 votos. O presidente manifesta seu voto. Projeto de lei complementar 014/2025, Poder Executivo Municipal, altera a planta de zoneamento urbano no mapa do número 2, estabelecido na lei complementar 170, de 9 de outubro de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDI, no município de Passo Fundo. Pareceres, CCJ, parecer favorável, relator vereador Evandro Meirelles, CFPC, parecer favorável, relator Iriel Saquete, CPDUI, parecer favorável, relator vereador Cícero Martins. Obrigado, vereador João Pedro Nunes. Abertas as inscrições. Alguém, acordo? Em votação. Lembrando que é um projeto apenas do... Foi até a quadra ali, foi um dado técnico, foi errado, não identificava direito a quadra, então foi reajustado. Foi um erro, é muito cartográfico, né, vereadores? Então é fácil. Edgar Gomes, Douglas Pereto. Aproveitamos esse momento e damos as boas-vindas ao nosso novo colaborador, Joabel. Seja bem-vindo à casa, meu nobre líder. Votação encerrada, votação aprovada. 21 votos favoráveis, 0 contrário. Solicito ao vereador João Pedro Nunes que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei de número 090, de 2025, com substitutivo 01/2025, gabinete do vereador Luiz Felipe Barbareto Manfroy, institui o programa Olhar de Criança no município de Passo Fundo. Pareceres, CCJ, parecer contrário ao projeto favorável ao substitutivo 01/2025, relator vereador Evandro Meirelles. CFPC, parecer contrário ao projeto favorável ao substitutivo 01/2025, relator vereador Diego Milani. CCDH, parecer contrário ao projeto favorável ao substitutivo 01/2025, relator vereador Gilmar Fuga Júnior. Abertas as inscrições.
Apenas o proponente? Inscrições encerradas. Não? Ah, não. Então abertas as inscrições. Houve um silêncio? Não, sem problema. Ninguém se manifestou aí. Caso que a gente está aí para apoiar todo mundo. Mas mais alguém? Não vai, Marina? Não? Ah, então tá bom. Mais alguém? Ninguém aqui não? Mais ninguém? Ah, vamos falar, todo mundo falar, até eu vou falar agora. Cícero, Cláudio, Cufa. Ninguém mais? Edson? João, Ada? Cufa, Milani? Não, Milani. Olhar de criança? Não. Luizinho? Não vai, não. Meirelles? Gilmar? Iriel? Tchequinho, tu que gosta de falar, não? Inscrições encerradas. Felipe Favreto Manfroy. Boa tarde, presidente, caros colegas, comunidade que nos acompanha. Hoje apresento para votação o projeto de lei que institui de forma permanente o programa Olhar de Criança em nosso município. É um programa que já é realidade aqui em Passo Fundo e é importante citar aqui que foi criado pelo ex-prefeito Luciano Azevedo no ano de 2014 e ampliado agora pelo atual prefeito Pedro, beneficiando milhares de alunos da nossa rede municipal com testes de visão, consultas oftalmológicas e óculos gratuitos quando necessário. Estamos falando, colegas, de uma política pública consolidada, conforme as notícias que eu compartilho aqui no telão, com resultados concretos na vida das famílias passofundenses. Esse programa significa dignidade, oportunidade de aprendizado e preparar as nossas crianças para o futuro. Eu quero destacar aqui, e é muito importante, que esse projeto não interfere na competência do Executivo, pois, como eu já disse, esse programa já existe e já possui previsão orçamentária no nosso plano plurianual, recentemente aprovado aqui por essa casa, e já está em execução na estrutura administrativa municipal. O projeto ele vem sendo ampliado ano a ano. Em 2022 foram realizados cerca de 1.500 testes, em 2024 foram 2.200 testes, e agora, para 2025, estima-se a realização de 8.900 testes em crianças da educação infantil e também do ensino fundamental. Mas se o projeto já existe, então, afinal, o que nós estamos propondo, né? Nós estamos propondo aqui dar segurança jurídica a essa iniciativa, para que não dependa da vontade de quem estiver à frente do Executivo. É transformar um programa de governo em uma política pública de Estado, permanente, duradoura e que não pode sofrer retrocessos. Colegas vereadores, aprovar essa lei é assegurar que o olhar de criança continue garantindo dignidade às nossas crianças e tranquilidade às famílias, hoje e no futuro. É assumir a responsabilidade de manter viva uma política que une saúde, educação, que fortalece a economia familiar e que promove dignidade e igualdade de oportunidades. Transformar este programa em lei é assegurar que Passo Fundo siga olhando para o futuro com os olhos das suas crianças. E, por isso, eu conto com a aprovação dos nobres colegas que, com certeza, vão aprovar esse projeto por unanimidade e tornar esse programa Olhar de Criança uma política pública permanente no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe Favreto Manfroy. Professora Regina. Esse é um programa que eu considero muito importante, assim. Eu, enquanto professora, tive a oportunidade de acompanhar a execução dele e sei quanta diferença faz na vida das nossas crianças e adolescentes. Vereador Felipe Manfroy, eu acho que é importante assim, os esclarecimentos que o senhor fez, mas eu quero dizer para o senhor com muita tranquilidade, tá? A oposição ela não é seletiva. Não é seletiva. Esse é um projeto que ele é importante. Tem que instrumentalizar, tem que se tornar uma política pública. Então, o nosso voto é favorável. Mas, sim, ele tem vício de iniciativa. Tem vício de iniciativa, como da vereadora Marina teve, como da vereadora Eva teve, o vereador Milani, que teve projetos vetados, né? Então, mas, ok, a minha posição é a mesma.
independente de quem encaminha. Penso que é importante, na verdade, ele veio num formato de programa, não assegura que os próximos gestores sejam obrigados a implementar, porque é um programa. Vejo que ele deveria ter vindo num formato enquanto política pública, enquanto lei regulamentada e não enquanto programa. O formato este de programa é uma tentativa de que os projetos não sejam vetados, mas eles não obrigam os próximos administradores a implementar, então acho que não é algo que é positivo. Nós votaremos sim, enquanto oposição, favorável, porque é uma política pública boa, importante para o município. E eu tenho dito, tudo que for bom para o município, a oposição estará sendo favorável, mas sem seletividade. Neste caso aqui, o nosso voto é da mesma forma como se um outro colega apresentasse um programa que já existe no município, que já foi implementado, no entanto, a base do governo subiu nessa tribuna e disse que votaria contra porque já existia. Pois bem, hoje nós temos a prova, um projeto de lei que já existe, que ele já é implementado, e nós vamos votar favorável, porque o nosso posicionamento enquanto oposição não é seletivo. Não é depende de quem vem, a gente vota contra ou favorável, mas sim quando a política pública ela é importante, o nosso posicionamento será sim de defesa. As crianças merecem esses óculos, merecem essas consultas, e é por isso que eu estarei votando no projeto favorável, independente de que o projeto já exista, vereador Tiaquinho, que ele já é uma política pública, e nós estamos aqui fazendo um projeto que é para dizer que estamos encaminhando o projeto, conforme a própria base do governo falou em outros projetos dessa casa, mas meu voto é favorável. Conte com o meu voto, vereador. Obrigado, presidente. Próximo, professora Eva Valéria. Eu nem iria utilizar a tribuna, porque já estava contemplada com a nossa líder da oposição, mas eu lhe concedo a parte, vereador Felipe, porque fiquei em dúvida agora. Eu entendo, então, que quando a gente fala numa política permanente do Estado, é uma coisa. Aí tem a política pública de um grupo político, né, que é um governo que cria, e, bom, a hora que ele sai do poder, entra outro grupo e pode não permanecer mais com aquela política. Eu gostaria de entender aqui no seu projeto, a sua intenção, até pela sua fala aqui na tribuna, é transformar numa política permanente de Estado? Na verdade, assim como a vereadora Regina falou, eu ia pedir uma parte do vereador Ronaldo, mas já que a senhora me adiantou... Por favor, que eu acho que é importante, isso. é um projeto muito importante. O que acontece? Nós, como vereadores, não podemos propor de uma outra forma que não seja um programa, justamente para não ter um vício de iniciativa. Então, a forma foi propor um programa, tornar o programa que já existe hoje um projeto de lei. O projeto vai ser provavelmente aprovado por essa casa, sancionado pelo prefeito Pedro, e a partir do momento que ele sanciona, ele, via decreto, ele pode regulamentar esse programa e torná-lo uma política pública, mas posteriormente a aprovação dele como uma política permanente, um programa aprovado aqui. Claro que, digamos assim, que outro prefeito venha e não queira continuar com o programa, só que nós temos uma lei aprovada aqui por essa casa. Então, eu acredito que com uma lei aprovada por essa casa, seja mais fácil de cobrar que o programa continue sendo executado, seja quem for o próximo prefeito, porque ele é um programa que já tem dado uma grande contribuição para as crianças. Então, Primeiro acho que... passo, a intenção é boa. Muito obrigado pelo espaço, vereador. Vereadora Regina? Eu concedo a parte. No artigo 4º, ele diz que autoriza a firmar convênios. Autoriza. Se o prefeito vai fazer, se ele quiser fazer, daí é uma decisão dele. O programa, da forma como ele está, ele não obriga nada. Então, essa posição de que para os próximos depende de se esta administração futura vai querer estar fazendo ou não. O correto seria o prefeito mandar um projeto de lei instituindo a política pública, e não a Câmara de Vereadores fazer de conta que está instituindo alguma coisa. Felipe, e o senhor que é da base do governo, quem sabe pensam num projeto de lei que venha do Executivo, que aí sim vira uma lei permanente de Estado e não de grupos políticos. Porque é muito importante uma criança sem condições, sem poder usar um óculos, sem
sem ter o atendimento adequado, ela não consegue aprender. Não adianta ter uma estrutura física, profissional, com bons professores e investimento na educação, se o aluno não tem uma visão boa. Então, é importante esse projeto, é uma política pública que chega na nossa população vulnerável. Obrigado, vereadora Eva Valéria Marina Bernardes. Obrigada, presidente. Concedo sim, vereadores, podem fazer a fila, mas só deixa eu terminar e concluir minha ideia. Primeiro, dizer que o vereador Felipe estava curioso com o meu posicionamento, a vereadora Regina já anunciou que o voto da oposição é favorável, porque desde o início eu acho que nós nos comprometemos com algo aqui enquanto oposição, que não é fazer uma discussão vazia, né? Porque vocês estão com a camiseta do PSD hoje, a gente vai debater que vocês estão num lado e nós estamos em outro. A nossa oposição sempre teve essa perspectiva de debater algo construtivo para Passo Fundo, disputar com a gestão algo que realmente vai ser efetivo. Então, eu quero destacar que é claro que o teu projeto merece meu apoio, tu me perguntou hoje qual seria meu voto. É um programa importante. Eu fiquei muito emocionada, inclusive, quando eu vi as crianças usando óculos no evento das mães, na Semana do Município. Eu vi uma cena, inclusive, do prefeito Pedro, falando com as crianças, elas estavam com óculos, assim, me marcou muito aquele momento. Mas é claro que a gente precisa, né, vereador Felipe, e não é nada pessoal contigo, destacar que vários projetos, inclusive propostos por mim, foram argumentados aqui por colegas vereadores de que não passariam porque eu estava disputando o protagonismo. Então, assim, o teu projeto disputa protagonismo, claro. É um programa que já existe e que vai, sim, onerar e que disputa protagonismo, para que, no final, esse seja um programa teu, né? Então, acho que vai ser, sim, uma conquista do teu mandato ter colocado esse projeto aqui, mas, claro, que é uma política existente já da gestão Pedro Almeida, que transita aqui e que vai ser aprovada porque é importante, porque é um programa efetivo, mas porque nós temos, claro, essa conjuntura política hoje aqui. E é muitas vezes isso que eu me posiciono quando eu escuto, né, coisas semelhantes a respeito dos projetos que nós apresentamos. Então, acho que a vereadora Regina e a vereadora Eva colocaram de forma muito cirúrgica aqui, que quando se tratar de programas importantes para a cidade, nós vamos apoiar, fazendo sempre um reconhecimento justo e transparente do que são estes movimentos e estas articulações políticas, né? Então, acho que é isso, contem conosco enquanto oposição para apoiar projetos que se transformam em políticas concretas aí para a nossa cidade. Então, é isso, vereador, tem o meu apoio. Obrigada, presidente. Obrigado, Marina. Anhara de Carvalho. Presidente Krug, mesa diretora, Carlos Edis, nossos funcionários da Câmara de Vereadores, TV Câmara, nossos internautas e a nossa intérprete. Que aqui, né, vereadora Regina, quando a gente fala na nossa intérprete, a gente vê a questão do olhar da criança. E daqui a pouco tem muitas crianças em casa que não conseguem ouvir, mas a intérprete faz a vez para que elas possam ouvir e saber o que está acontecendo. Então, Miquel, por gentileza, se tu puderes colocar uma fotinho. Aí está esse menino, o Heitor, vereadora Regina. O Heitor foi contemplado com esse programa do prefeito Pedro Almeida, né? Que o pessoal sempre me questiona, mas não vai falar um golaço? Sempre é um golaço. Uma boa ação é um golaço, né? O Flamengo ontem sentiu o golaço de um goleiro do Grêmio, né? Mas, enfim, aqui estamos, né, diante, vereadora Regina, daquilo que foi falado aqui, que a visão, a fala e a audição no ser humano é muito importante no aprendizado, né? E a preocupação do governo municipal com essa situação colocou esse programa e que o vereador Felipe foi lá conversar com o executivo para não empurrar goela abaixo um projeto e entrou no entendimento de que o prefeito aceitaria, né, esse programa que fosse transformado num projeto. Que eu convido os vereadores da oposição para que não vão empurrar assim, né? E vão lá dialogar com o executivo e ver o que acha da ideia. Eu acho que o diálogo e a conversa entre duas pessoas ou dois, né, poderes é muito importante para chegar no entendimento. E nós, vereadores da base, nos propomos acompanhar algum vereador da oposição para ir
dialogar com o Executivo e apresentar, né, uma mudança de um programa para que se transforme em um projeto. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe todos nós. Evandro Meirelles. Muito boa tarde, presidente Gil Krug, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presentes, telespectadores da TV Câmara. E aqui, primeiramente, quero parabenizar o vereador Felipe Manfroy pelo seu projeto, que é muito importante para as nossas crianças. E aqui não vou entrar na discussão, né, de debate, o que está certo, o que está errado, como é que tem que fazer, como é que não tem que fazer. E eu várias vezes já falei nesta tribuna que a população lá fora não quer saber dos nossos embates. Eles querem saber de resultado. Então, esse projeto é um resultado positivo, que vai ajudar, que vai auxiliar aquelas crianças humildes, pobres, que muitas vezes o pai está batalhando para botar o pão de cada dia sobre a mesa, e não tem condições, às vezes, de levar o filho numa consulta e muito menos comprar um óculos. Então, essa é a política de Passo Fundo que vai instituir permanentemente o olhar de uma criança. Então, isso que é importante, né? Então, como eu disse, não quero entrar aqui nas picuinhas de discussão, mas, às vezes, é lamentável a gente ver pessoas discutindo sobre um assunto como esse, que simplesmente nós temos que vir aqui e votar. Votar sim ou não. E eu acho, do meu ponto de vista, que essa é uma baita política. Então, parabéns, Felipe Manfroy, parabéns, porque a arte da política, como é que é? É saber articular, é saber conversar, é saber como dar resultado para a população querida de Passo Fundo. Se o meu amigo Iaran diz que foi um golaço, esse humilde narrador do Rio Grande, vou lhe dizer, que vem Felipe Manfroy na boca do brete. Vem batendo o chicaca, vem carcando lá espora. Aí vem um touro do Rio Grande para defender os interesses da nossa população e vai passando de armada Maragata. Parabéns. Muito obrigado. Ronaldo Severo da Silva. Grande vereador Evandro Meirelles. Boa tarde, senhor presidente, vereador Gil Krug, colegas da mesa, vereadores e vereadoras, vereador Felipe Favreto Manfroy. Que bela iniciativa, vereador. A gente fica orgulhoso aí de ver essa preocupação, né, de manter um programa tão importante que já está aí há alguns anos, auxiliando muitas famílias. Tenho muito testemunho do programa Olhar de Criança e super importante que a gente possa realmente consolidar como lei aqui no município esse programa, para que não possamos correr o risco lá no futuro de alguém tirar isso que já é um direito hoje das nossas crianças, né, que tanto precisam. E esse projeto ele dialoga com a saúde, dialoga com a educação, com a autoestima da pessoa. Então, é só pontos positivos, né, que a gente poderia destacar. Eu discordo da vereadora Regina, né? Eu acho que o projeto ele não tem vício de origem, porque se trata de um programa, eu já estudei muito assim, projetos de programas, principalmente nesse caso que já está previsto na lei orçamentária. Então, seria um vício de origem se estivesse criando algo que o município teria que fazer algum investimento. Aí não compete ao vereador, tanto que a nossa procuradoria, né, muito bem capacitada e muito bem qualificada, deu parecer favorável, né? Se tivesse algum vício de origem, certamente teria parecer contrário. O programa ele é importante pelo seguinte sentido. Do programa aprovado aqui nesta casa, o Executivo tem que fazer um decreto regulamentando o programa. E o decreto, sim, tem que ser cumprido. Então, é uma garantia nós aprovar como lei. E pegar o exemplo aqui, vereador Felipe, na legislatura passada, que eu aprovei aqui nessa casa o uniforme escolar, que está aí até hoje também um programa consolidado, que fiquei com medo que pudesse haver um retrocesso nesse aspecto, por isso que eu apresentei o projeto naquela época, exemplo do seu projeto agora.
saiu um decreto regulamentando o programa e até hoje ele está sendo cumprido, porque isso aí é uma questão de que as famílias, as crianças, os próprios professores vão cobrar de quem estiver na prefeitura, independente de quem seja o prefeito, porque tem uma lei. E eu duvido, né, aprovando aqui nessa casa, duvido o prefeito que não vai cumprir essa lei, por mais que seja um programa, que daqui a pouco pode se entender que não tem obrigatoriedade, mas o prefeito vai cumprir porque a opinião pública vai exigir isso dele. Então, parabéns, e tenho certeza que com essa iniciativa que o senhor teve e respaldado pela Câmara, nós vamos estar garantindo um direito muito importante para as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Ronaldo Rafael Colucci. Contemplado com as palavras do vereador Gil Krug. Ada Cristina Mudareto. Vereador Manfroy, quero aqui dizer que apoio o seu projeto. A importância da escola em todo esse processo é muito grande. Eu tenho uma filha muito inteligente, que nós não tínhamos noção que ela tinha um problema de visão, porque em casa ela fazia tudo direitinho no caderno, quando foi para a escola, ela não sabia o que estava escrito no quadro. E aí descobrimos de pronto que ela usava 4 graus de miopia e mais um tanto de astigmatismo, e todo esse processo passa pela escola. E o fato de o senhor ter aumentado a possibilidade do executivo também ampliar esse atendimento a todas as crianças, né, que frequentam as escolas do município, isso traz uma segurança ainda maior e torna o programa ainda melhor. Então, eu quero lhe parabenizar. Sabemos que, sim, já existe uma previsão orçamentária e, por isso, também apresentamos um projeto semelhante para o qual também já há previsão orçamentária. Então, acho que, como eu já tenho dito aqui nessa tribuna, devemos ver o que é bom, que vem do Executivo, e, se necessário for transformar em leis, programas, que nós, nessa legislatura, possamos fazê-los. Obrigada, vereador. Obrigado, Ada. Vereador Gil Krug, me sinto contemplado com as palavras do vereador Rafael Colucci e João Pedro Nunes. Contemplado com as palavras do vereador Gil Krug, Edson Nascimento. Contemplado com a palavra do proponente, Cícero Pedroso. Cícero Ramon Pedroso Martins. Boa tarde, presidente Gil Krug, mesa, colegas vereadores, vereadoras. Falo para o vereador Felipe que sempre quando se tratar de criança aqui, terá total meu apoio. Então, é um dos meus pilares, né, vereador Felipe? Meu voto é favorável já por conhecer os resultados e o bem que faz para as crianças, né, que realmente necessitam. Tenho meu apoio, sabemos das dificuldades que os pais têm, às vezes até de colocar o alimento na mesa. E acaba que muitas vezes o óculos, a visão, o supérfluo se torna a saúde e outras coisas, porque tem que ter o alimento na mesa. Precisamos garantir essas políticas públicas para as próximas gerações. Tudo que for bom para nossas crianças devemos efetivar e regulamentar. Parabéns, vereador Felipe, pelo alinhamento com o nosso executivo e pensar de forma coletiva, né, no bem comum para todas as nossas crianças. O meu voto é sempre favorável em prol das nossas crianças, como eu já falei, e digo mais, é um projeto tão bom que deveria ser expandido também para além do 3º ano. Então, fica aqui meus parabéns e meu apoio, vereador. Obrigado, Pedroso. Douglas Pereto. Apenas para pontuar, vereador Felipe Manfroy, que em se tornando lei, a gente age rápido numa questão que a baixa visão, se não detectada, ela faz com que a criança na escola não copie. Não copia, atrasa o desenvolvimento. Atrasou o desenvolvimento, baixa autoestima, isolamento. Então, é uma ação que garante uma economia em saúde e um ganho em qualidade de vida.
Por isso, a importância de quando ela age e como ela age. E os pontos que tem ali no projeto são muito interessantes, bem felizes, muito bem colocados, claros e objetivos. Porque quanto antes detectar isso, mais cedo a gente resolve esses problemas que, olha só, vão influenciar, inclusive, numa aprovação, num avanço de série, numa integração. Então, parabéns pela proposição. A parte, fica à vontade. Estamos com tempo hoje. Obrigado, vereador Douglas, os vereadores todos que também manifestaram aí suas opiniões a respeito do projeto. Obviamente que esse projeto foi construído, né, com o executivo antes de eu apresentar, não faria diferente. Então conversamos com o prefeito Pedro, secretário de Saúde, secretário de Educação, até chegarmos nessa versão, né, do substitutivo que eu apresento hoje aqui para apreciação dos colegas. Então é importantíssimo que realmente a gente aprove essa lei. Como o vereador Ronaldo muito bem disse, né, eu duvido do prefeito que vai vir e não respeitar uma lei aprovada por essa casa, né? Acho que isso fica claro. Então, com todo o respeito que eu tenho também pela vereadora Regina, mas não estamos fazendo de conta, estamos aprovando uma lei muito importante para o nosso município, que é o programa Olhar de Criança. Muito obrigado. Que seja fiscalizada depois de aprovada, porque o que interessa é isso, que ela aconteça, porque quem ganha são as crianças. Parabéns. Luiz Wallendorf? Luiz Wallendorf, Luizinho Wallendorf? Ausente. Vai lá, vai falar? Deixa o Luizinho falar ainda aí, Gustavo. Estava aqui, eu não viu mesmo. Vereador Felipe, retorno a essa tribuna para lhe parabenizar pelo excelente projeto Um Olhar de Criança. Um projeto que já é feito desde a época do ex-prefeito Luciano, um projeto bonito, um projeto que atende nossas crianças das comunidades, uma importância muito grande, e eu não poderia deixar de passar aqui e lhe parabenizar pelo projeto. Toda certeza vai ser aprovado por esta casa. Não tenho dúvidas que todos os vereadores de situação e de oposição vão aprovar esse projeto para realmente que vire lei nessa sua iniciativa e também da administração municipal. Parabéns. Obrigado. Então vamos, votação, o projeto de lei número 90, com o substitutivo do gabinete do vereador Felipe Favreto Manfroy. Em votação. Em votação. Quem é a favor que as nossas crianças enxerguem melhor? Iriel Saquete. Votação encerrada. Projeto aprovado. 20 favoráveis, 0 voto contrário. Solicito ao João Pedro Nunes que faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei Zé 94/2025, com substitutivo, número 1, 2025, gabinete do vereador Luiz Volmar Wallendorf, o Luizinho, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de informações sobre a ouvidoria municipal em locais públicos do município de Passo Fundo e da outras providências. Pareceres favorável. CCJ, pareceres contrário ao projeto favorável substitutivo 01/2025, relator vereador Felipe Manfroy. CFPC, parecer contrário ao projeto favorável ao substitutivo 01/2025, relator vereador Ronaldo Severo da Silva Rosa. CPDUI, parecer contrário ao projeto favorável ao substitutivo 01/2025, relator vereador Renato Checker. É em discussão. Aberto inscrições? Só o proponente? Bom, vamos falar então. Mais alguém vai falar? Não, vamos falar então. Um se inscreveu, vamos todo mundo falar então. Esse dia aqui mimado. Ô, Tiquinho, tem que mudar, porque o dia da bocha na segunda, 5h30. Não dá, semana passada. Eu lembro que bem que tinha 5h30. Não, é longe, aliás.
Mais alguém aí vai falar? Vou falar com o Lúcio. Vou falar. Ninguém mais? Gilmar, Cícero, Rufa, Milani? Gilmar escreveu já. Povo. João, vai falar, João? Não. Aí. Alguém? Mais dois só, para dar bastante gente. O Mandioca não veio hoje? Diego, não vai falar, o Diego? O Diego não falou hoje? Tá canhado, hein? O Edgar não vai falar porque fez um implante. João, Cícero, só mais um ali, só para fechar, ficar bonitinho o quadro lá. Então. Aí. Inscrições encerradas. Aí, ó. Só faltou o Rufa e o Edgar. Primeiro, Luiz Valendorf. Retorno, então, a essa tribuna para falar desse projeto, o projeto é Lei 94 de 2025, que, embora, meus amigos e minhas amigas, quem está nos escutando, e os vereadores, parece um projeto muito simples, mas ele não é. Quero dizer, primeiramente, a todos vocês, que nossa ouvidoria do município funciona muito bem. Sou testemunha disso, entendeu? Do trabalho comprometido que a nossa ouvidoria municipal faz, e ouço, muitas vezes, quando eu estou nas comunidades, as pessoas dizem que mas eu ligo para a prefeitura, para uma secretaria, demoram a atender, quando atendem não me dão retorno. E eu sempre digo, pessoal, liguem para a ouvidoria, dou o número da ouvidoria para eles, liguem para lá, porque certamente vai ser encaminhado e vocês vão ter retorno. Mas muitas e muitas pessoas não sabem, pessoal, da ouvidoria do município. Não sabem o número, não sabem como fazer o encaminhamento. Então, este projeto, pessoal, embora, repito, simples, mas é de muita importância para a nossa população. O projeto diz que a prefeitura coloque em locais públicos os cartazes com todas as informações para as pessoas poderem ligar, entendeu? Acessar a nossa ouvidoria. Nos ônibus, nas escolas municipais, nas escolas infantis, nas UBS, né? A ideia nossa como vereador, e peço aos nobres edis, que nem fala o meu amigo Inharã, que possam votar favoravelmente a este projeto que vai realmente nos ajudar, né, com boas informações para a nossa população. Porque muitas vezes, inúmeras vezes, o que nossa população precisa, vereadora Regina, é a informação. Saber dos seus direitos, saber do que aquilo que ela precisa para ajudar individualmente e também coletivamente. Então, o projeto é esse, vereador Felipe, é informar nosso povo, as pessoas, nossas comunidades, né, da ouvidoria municipal, que eu repito, faz um bom trabalho, abre os processos, dá retorno. Então, nada melhor que dar publicidade. Tá bom, meus amigos? Bora lá e vamos continuar trabalhando sempre, como eu repito, de peito aberto, mãos limpas e coração puro. Felipe Manfroy. Esse papo aí, sai fora. Aqui vem todos esse teu tipo. Boa tarde, colegas vereadores. Novamente, cumprimento a todos e retorno a essa tribuna agora para falar desse projeto importante de autoria do vereador Luizinho. Vereador, parabéns pela sua iniciativa. A ouvidoria do município realmente é um órgão que funciona muito bem, né? Eu, quando estive na coordenadoria dos movimentos populares, eu sempre orientava as pessoas que tinham uma denúncia, vamos fazer pela ouvidoria, uma denúncia, uma reclamação, enfim, vamos fazer pela ouvidoria porque gera um protocolo, né? E é importante que esse protocolo a gente pode acompanhar via site da prefeitura, né? O andamento do processo, enfim. Então, a ouvidoria realmente faz um grande trabalho. Hoje o secretário é o secretário Leandro Rosso, né? Nosso
ex-vereador e nosso secretário, que inclusive está de aniversário hoje, cumprimento ele pelo trabalho, e o nosso colega vereador Ronaldo Rosa também teve uma importante contribuição na ouvidoria do município, né, antes de se tornar vereador. Então, parabéns, vereador Luizinho, pela sua iniciativa, com certeza vamos aprovar esse importante projeto que vai ajudar e muito as pessoas que têm alguma reclamação, enfim, alguma solicitação para fazer o município, tendo mais condições de ver os canais da ouvidoria, né, nos locais públicos aí com esse seu projeto. Parabéns. Próxima inscrita, vereadora Ada Cristina Monareto, do PL. Vereador Luiz, muito importante seu projeto, uma vez que a ouvidoria da Prefeitura de Passo Fundo ela foi instalada oficialmente no dia 21 de março de 2011, ou seja, ela existe há 14 anos. E a maioria das pessoas não sabem que ela existe. Se nós acessarmos o site da Prefeitura Municipal, vamos ver que há um link com a palavra ouvidoria, que está na tela, na parte superior, entre as palavras governo e fala cidadão. Eu sei porque eu ocupo e muito. Clicando no link, abre a página da ouvidoria com todas as informações de como proceder para encaminhar denúncia, contato, inclusive o nome do nosso atual ouvidor geral, que é o nosso colega ex-vereador Leandro Rosso. Mas, como eu falei anteriormente, pouquíssimas pessoas sabem da existência da ouvidoria na Prefeitura Municipal, porque não há divulgação nos prédios e locais públicos. Então, com esse seu projeto de lei, isso vai ficar visível a todos. Porque o que eu digo, vereador, que local de reclamar é na ouvidoria. O público pode vir reclamar aqui na Câmara de Vereadores, sim, sobre atendimento, por exemplo, na emergência do municipal. Porém, o município não fica sabendo que o munícipe ficou lá 5, 6, 7, 8 horas, como eles nos contam nos gabinetes. E para o município está tudo ok, porque não existem reclamações oficiais na ouvidoria. Reclamam sobre algo que acontece lá numa escola. Aonde? Aqui nos gabinetes. E o município não fica sabendo o que está acontecendo de fato lá. Então eu convido a todos que estejam acessando no pmpf.rs.gov.br e estejam indo lá na ouvidoria e vendo quando tem algum problema com servidores ou algum problema em escola, nos postos de saúde, que possam estar fazendo a sua reclamação oficial. Por quê? Porque o município é obrigado a dar um retorno. Então, por vezes, vocês, população, ficam sem um retorno porque reclamam no local errado. Então, é um projeto, para mim, de excelente iniciativa. Muito obrigado, vereador. Muito bem, vereadora Ada. Agora a próxima inscrita, a vereadora Regina Costa dos Santos, professora Regina. A ouvidoria, com certeza, é um órgão muito importante dentro da prefeitura e avalio, sim, vereador Valendorf, que ela precisa ser mais divulgada, até porque a ouvidoria ela é auditável. Ela deve e pode sofrer fiscalização tanto interna quanto externa. E deve ser um órgão extremamente sério e comprometido com todo e qualquer encaminhamento que chegar até ela. Quem fiscaliza a ouvidoria do município, assim como a da Câmara de Vereadores, é o Tribunal de Contas do Estado. Em 2011, quando o DIP criou a ouvidoria, eu digo que ele foi muito feliz, porque é necessário. Ela precisa ser melhorada, precisa ser ampliada. E aqui não é uma crítica pela crítica. Eu vejo que a ouvidoria ela precisa ser ampliada, inclusive, no município de Passo Fundo. Ela precisa ter pessoas técnicas lá
cumprindo esta função. Ela tem que ter servidores públicos, porque quem recebe uma denúncia tem que ter o compromisso com o Estado e não com o político. Essa é uma das coisas que acredito, vereador Wallendorf, que em outros projetos de lei a gente pode seguir discutindo, para que a ouvidoria, de fato, ela cumpra com este papel. Eu vejo, sim, que ela é eficiente, mesmo diante de tamanha precariedade de condições que ela funciona, porque ela continua exatamente com a mesma estrutura que ela foi criada lá em 2011. Ela não foi melhorada, ela não foi ampliada. Eu acho que isso é algo que a gente precisa, aproveitando nesta discussão, porque, sim, a gente vai divulgar, mas ela tem que ter condições de operar. Ela tem que ter condições de dar conta de toda a demanda que vai receber com esta divulgação. Então, acho que esse é um desafio que vem junto com a sua lei. Mas parabéns pela proposição, acredito que é uma lei importante, a população tem que saber, sim, dos contatos da ouvidoria, e diante da demanda, que ela possa ser melhorada, que ela possa ser ampliada, e, sobretudo, que ela venha cumprir com o papel que é dela, de lisura desse processo como um todo. Porque não basta só ter o secretário, né? O secretário é quem coordena, não é ele que fica atendendo o telefone, né? Não é ele que, na maioria das vezes, encaminha os processos e tudo mais. Precisa de uma equipe para além de 2, 3 pessoas que hoje temos junto à ouvidoria. Mas parabéns. Muito bem, vereadora Regina. Próximo inscrito, o vereador Gilmar Joel Fuga Júnior, fará sua contemplado. Vereador Inharã de Carvalho. Presidente Rafael, mesa diretora, Carlos Edis, e aqui me provocam sempre, né, sobre golaço, não? Os vereadores também marcam os golaços, né? Outro dia a vereadora Regina marcou uma cesta de chua, né, quando ela apresentou um projeto que foi aprovado. Então a mulher não joga bola, mas joga basquete, daqui a pouco o vôlei. Mas enfim, vereador Wallendorf, é uma ideia brilhante a sua, porque muita gente nos liga no gabinete perguntando sobre como é que é a ouvidoria, onde é que é a ouvidoria. E aí se expor, se colocar, deixar exposto nos locais públicos, com certeza daqui a pouco, né, as pessoas vão saber o caminho para fazer suas demandas e fazer o encaminhamento das suas reclamações, que é competência da ouvidoria ouvir e tomar providência. Então, acredito, vereador Wallendorf, que vai ser aprovado por unanimidade e acredito também que não será vetado pelo Executivo. Um abraço a todos. Eu dou uma partezinha. Vereador Inharã, e ainda mais da questão da ouvidoria. Quando ela liga, a pessoa liga, ela faz o contato, ela recebe um protocolo também para fazer o acompanhamento. E também esta casa, através de nós, vereadores, também podemos auxiliar essas pessoas que no dia a dia, com o nosso trabalho, através de nós, os nossos próprios assessores. Importante dizer isso. Obrigado, vereador Wallendorf. Mais uma vez, uma boa semana a todos. Um abraço, presidente Rafael. Bem. Próximo inscrito, vereador Douglas Pereto. Contemplado pelo vereador Felipe. Próximo inscrito, vereadora Eva Valéria Lorenzato. Vereador Luizinho, eu lembrava de uma reunião que nós tínhamos numa comissão que eu participava, na 18ª legislatura, e nós discutíamos sobre o transporte público aqui no município. A precariedade, eu acho que foi a primeira vez que veio aquele projeto do Executivo de doação de dinheiro para as empresas de transporte aqui no nosso município. E aí o representante da Coleurb e da população presentes na reunião, e foi questionado o secretário, se não me falha a memória, era o secretário Alexandre, que era o responsável aí pela questão do transporte, e numa das falas dele, ele informou
ao grupo da comissão que não tinha nenhuma reclamação na ouvidoria. E aí, esse seu projeto aqui, sinceramente, já vem até atrasado, vereador. O senhor faz, olha, excelente, porque o mínimo que tem que ter é a divulgação nos espaços públicos. Eu acho que até no próprio transporte público tem que ter ali nos veículos o anúncio do número da ouvidoria, porque a população não sabe. E quando teve aquele problemão também aqui no nosso município da falta d'água, de tarifas abusivas, demorou. A população não sabia que existia uma ouvidoria do nosso município. Então, com toda certeza, quando a gente defende a transparência na coisa pública, né, o mínimo que a gente tem que garantir para a população é a divulgação de números de telefone, de sites, né, fazer com que a população busque os seus direitos, porque senão nós não conseguimos dar qualidade ao atendimento público, seja nas empresas que têm concessão pública, nas empresas e autarquias do nosso município. Tem meu voto favorável com toda certeza, vereador. Tomara que o Executivo implante o quanto antes. Próxima inscrita, a vereadora Marina Bernardes. Contemplada. Próximo inscrito, vereador Evandro Meirelles. Próximo inscrito, Ronaldo Severo da Silva. Vereador Rafael Colucci, que está na presidência, colegas vereadores, não poderia deixar de falar sobre esse projeto, muito bem dito aqui pelo autor, pelo vereador Luiz Wallendorf, de que parece simples, mas não é, né? É um projeto muito importante, inclusive, talvez desta medida, a medida pode ser de simples operação, simples execução, mas o que ela vai refletir na cidade e na população é gigantesco. A ouvidoria da prefeitura, vereador Luizinho, eu tenho uma lembrança, né, por ter tido a oportunidade dada pelo então prefeito Luciano Azevedo de ser o diretor do departamento de ouvidoria, que foi criado no governo do prefeito Dipp, né? Eu me recordo até hoje, porque eu fiz, quando eu fui para a ouvidoria, eu comecei a ler tudo que tinha sobre a ouvidoria, né? O primeiro ouvidor do município foi o ex-vereador dessa casa, Décio Ramos de Lima. Depois, o nosso amigo, também saudoso, Sidney Ávila. E eu tive, vereador Luiz, eu tive a oportunidade de ser o terceiro nessa... E ali também iniciou a minha trajetória política, para te ver a importância da ouvidoria. Porque ali a gente atendia as pessoas, vereadorada, fazendo o trabalho da gente e resolvia as coisas. E ali a população, muitos começaram a dizer, pai, esse rapaz aí tem jeito para coisa, né? E a partir dali, então, a gente conquistou muita simpatia pelo trabalho que a gente fez e então entramos para a política posteriormente, vereador Milani. Então, o 0800 541 7100, esse número tem que estar na mente das pessoas e botando ali esse aviso nas escolas, nos CAIs, nos CRAS, nos ônibus, nas secretarias, nas autarquias, nas unidades de saúde, e até estava pensando aqui, por que não o comércio, vereador Luiz, o senhor que é o autor da lei, vou dar uma dica aqui para o senhor, como autor da lei, visitar o comércio, visitar a CDL, a CISA, que eu tenho certeza que eles vão ser parceiros também de colocar lá numa loja, de colocar lá nas entidades também a divulgação dos canais para entrar em contato com a ouvidoria. E também a prefeitura poderá até fazer distribuição de folders para a população, que já existia, na minha época tinha, mas agora eu não tenho visto mais, mas poderá renovar essa iniciativa, distribuir folders informando o contato da ouvidoria. Que a ouvidoria é um órgão super importante, ela é estabelecida por lei em todo o Brasil, independente dos prefeitos quererem ou não quererem, os municípios são obrigados a ter o seu departamento de ouvidoria. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Ronaldo. Próximo inscrito, Gil Krug.
Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Luiz Wallendorf por esse projeto, por ter essa visão, vereador, pois é muito importante a população saber que existe um canal. Assim como todos os órgãos públicos existem a ouvidoria, a prefeitura também tem um, onde a população deve reclamar dos serviços ali diretamente. Assim como a Câmara de Vereadores também tem a sua ouvidoria. E é muito importante salientar que o canal de comunicação da ouvidoria ele é auditado pelo Tribunal de Contas. Então, toda a denúncia ali ela tem um prosseguimento, ela tem uma continuidade. E a população muitas vezes não sabe disso. Através, sim, depois dessa informação, a população vai estar mais alerta. Porque muitas vezes elas contam com o vereador, que é o agente fiscalizador, que vai atender elas e vai cobrar do Poder Executivo. Então, com certeza, pode até evitar, né, Felipe, que teu telefone toque no sábado de noite, no domingo de madrugada, se tiver um papel desses ali num órgão público. Então, tem meu voto favorável, acredito que vai ter o voto também de todos os colegas aí, porque isso aí não tem gasto nenhum para o Executivo, é só uma plaquinha ali com o número, né? Pode ser uma folha, uma folha com durex, um papel crepe, uma fita crepe, né, Mandioca? Colado, né? Número da ouvidoria. E dali em diante a gente passa para a comunidade. Que qualquer reclamação eles podem fazer ali diretamente. Até que é melhor, porque obrigatoriamente você tem um retorno. Então, vereador, tem meu apoio. Tem meu voto aí se eu votar, mas acho que eu não voto. Mas se empatar aí, eu dou meu voto favorável. Parabenizar o senhor aí por essa visão, por saber que a população tem que se comunicar com o poder público e reclamar. Porque reclamar, questionar, em cima disso que a gente se faz a política pública. A política pública, ela é, sem sombra de dúvida, a ferramenta essencial que o cidadão tem para ter os seus direitos garantidos por lei. Então, se ele achar... Mas até elogio vem pela ouvidoria aqui, nós recebemos elogio bastante aqui na casa. Vem elogio aqui na casa, já recebemos elogio aqui dos servidores. O elogio vai para a presidência, daí a gente repassa. A reclamação não, a reclamação vai para os órgãos que tem que ser repassado diretamente. Mas isso é importante, a população tem que saber que tem ouvidoria, assim como tem a ouvidoria no Tribunal de Justiça, como tem a ouvidoria em todos os órgãos públicos, né? E até nas escolas, né? Tem que ter, nas escolas também tem que ter o telefone ali para os pais, nas unidades básicas de saúde. A vereadora Eva, acho que falou dos ônibus, né, vereadora Eva? Aí eu não sei se atinge diretamente ali, que seria uma ouvidoria de uma empresa, né? Concessão, né? O poder público tem que guardar. Não, então é isso aí. Então tem meu voto favorável, hein? E queria parabenizar e dizer que com certeza vai ser um ganho para a Prefeitura Municipal de Passo Fundo aí. Para o poder público e para o cidadão. Valeu, tamo junto. Próximo inscrito, o vereador Rafael Colucci, que declina, e passo a palavra para o vereador Edson Nascimento. Declina, vereador. Vereador Renato Checker. Contemplado. Vereador Iriel Saquete. Ausente. Vereador Diego Milani. Vereador João Pedro. Contemplado, vereador Cícero. Contemplado. Então, o projeto está em votação. Esperar o Gil. Vereador Gil Krug, presidente desta sessão, favor fazer presente aqui na sessão ordinária para iniciarmos a votação. Em votação. Votação aprovada, 20 favoráveis, 0 contrário. Solicito ao primeiro secretário, João Pedro Nunes, faça a leitura do próximo projeto. Projeto de lei número 101/2025,
Poder Executivo Municipal institui a Política Pública Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento do Turismo do município de Passo Fundo e da outras providências. Pareceres favorável, CCJ, relator vereador Felipe Favaretto Manfroy. CPFDC, parecer favorável, relator vereador Edgar Gomes. CP2I, parecer favorável, relator vereador Cícero Martins. É em discussão. Abertas as inscrições. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Encerradas as inscrições. Felipe e Eva. Emoção. Emoção. Vai lá que eu vou decidir depois do voto. Você é de agora de... Obrigado. Não, de verdade? Bom, vamos lá então. O projeto de lei número 101/2025, que institui a Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento do Turismo do município de Passo Fundo, tem como objetivo estabelecer procedimentos que visam potencializar o turismo e o desenvolvimento econômico, social, ambiental, sustentável e integrado do setor do turismo, permitindo a aplicação de recursos financeiros de origem orçamentária municipal e também de outras origens, em projetos de fomento que envolvam o turismo, potencializando, inclusive, a geração de emprego e renda. Esse projeto prevê a elaboração do Plano Estratégico de Fomento ao Turismo por parte da SDS, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do secretário Adolfo de Freitas, em conjunto com a sociedade civil, e a criação do Sistema Municipal de Fomento ao Turismo, concessão de incentivos econômicos e, principalmente, a criação da figura do incentivador, para que, na forma de patrocínio, permita a participação também do setor privado para a realização e o desenvolvimento de projetos aprovados. Em síntese, então, em resumo, trata-se de uma regularização que prevê a geração de emprego e renda, desenvolvimento sustentável do turismo responsável e educativo, captação, participação e realização de feiras e eventos, gestão e divulgação dos destinos turísticos do município, estímulo à participação de empresas e entidades do setor, modernização, formação, aperfeiçoamento e qualificação, bem como a capacitação dos recursos humanos para o setor de turismo e as condições de acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos equipamentos e serviços turísticos. Tudo isso com foco no longo, médio e curto prazo, visando efetividade, eficiência e eficácia da política municipal de turismo, permitindo a maior participação da população e entidades nesse desenvolvimento. Esse projeto, na verdade, ele cria e regula uma política municipal de incentivo ao turismo, e a gente só tem que aqui, como vereadores, com certeza, aprovar esse projeto por unanimidade, e eu parabenizo aqui o Executivo, o secretário Adolfo de Freitas e o prefeito Pedro, por esse importante projeto, que com certeza vai ser aprovado hoje por essa casa. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eva. Obrigado, vereador Felipe Favaretto Manfroy. Vereadora Eva Valéria Lorenzato, com a palavra. Agora sim, meu presidente. Obrigada. Eu também gostaria de ressaltar a importância desse projeto. Todas as vezes que chega nesta casa um projeto de lei que vai ajudar o nosso município a se desenvolver, e de preferência de forma sustentável, sempre votei favorável. E neste projeto aqui, vereadores, voto assim favorável com muito orgulho. Hoje, pela parte da manhã, eu participei de um seminário da Assembleia Legislativa aqui na UPF, que o debate era sobre políticas públicas de desenvolvimento sustentável. E aí a presidente da Ampla, que é prefeita, se não me falha a memória, do município de Camargo, ela dizia, na fala dela, que será criada a Rota das Cachoeiras naquela região. Eu achei o máximo isso, porque a gente sabe o quanto o turismo aumenta a renda de quem se envolve na questão turística. Aqui em Passo Fundo temos a família Paul, temos aqui a família Lacorte, em Pulador, que já está ali com seus filhos, os netos, se envolvendo, garantindo renda e levando o nosso Passo Fundo para fora do Brasil,
porque chegam pessoas aí dos mais diferentes países. Então, que bom que são recursos que serão gerados aqui para o nosso município. Vamos desenvolver de forma sustentável as riquezas que nós temos aqui, mostrar para fora, né, do nosso município, e tomara que esse projeto de lei seja efetivado na prática, que desde aquele pequeno agricultor que de repente tem lá uma cachoeira, uma vertente, produz alguma coisa, que ele possa estar envolvido nesta cadeia do turismo de Passo Fundo e que a gente vá melhorando a vida do nosso povo, que o nosso município possa acessar recursos no Ministério do Turismo, aqui na Secretaria do Estado também. Gente, precisamos ampliar o turismo no nosso município, garantir renda para o nosso povo e lazer também, né? Para a nossa gente que quer conhecer mais aí das riquezas do nosso Passo Fundo. Não havendo mais inscrito, o projeto em votação. O último projeto, depois vamos ficar aí para conversar, para debater. Renato Colucci. Votação é encerrada. Projeto de lei aprovado, 20 votos favoráveis, 0 contrário. Não havendo mais projetos,